Cumprimentamos os irmãos amados na paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos acompanhando nesta gravação, nessa live, a respeito da palavra, das lições da escola bíblica. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que você possa, nesses minutos, meditar na palavra de Deus. Gostaria de convidá-los, aqueles que podem, aqueles que têm condições, juntamente comigo, fazer uma pequena oração, e assim nós iniciaremos o nosso estudo da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade rica e gloriosa de estarmos, Senhor, nesse momento aqui, ó Pai, diante de Ti, para meditarmos na Tua palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, que o Seu Espírito Santo fale conosco por intermédio da Tua palavra, e que o Senhor use, Senhor Deus, as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Te damos graças, Senhor, por o Senhor estar conosco, abrindo, Senhor Deus, as portas, Senhor Deus, quebrando todas as cadeias, estando conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Amém. A lição de hoje, a lição de número 6, nós vamos falar sobre a pregação do Evangelho autenticada por sinais. Esse é o título da nossa lição de hoje. E como um texto básico, nós vamos ler na palavra de Deus, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18. Se você tem a sua Bíblia, e quiser acompanhar conosco, ou também aí pela sua telinha aí, onde você está nos assistindo, você pode também acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 15: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este é o texto básico, onde Jesus ali dizendo aos seus discípulos para eles irem pregar o Evangelho, e que os sinais haviam de o seguir. E quais sinais são esses? Expulsão de demônios, cura das enfermidades, falar novas línguas, Então esses são os sinais que seguirão aqueles que creem, aqueles que proclamam o Evangelho. Então hoje nós vamos ver o valor dos sinais na pregação do Evangelho. O ministério de Jesus, ele é rico nesses ensinos, e ele nos traz vários exemplos. O que são os sinais? Sinais são feitos sobrenaturais que acompanham a vida ministerial do Senhor Jesus. Então, o que são feitos sobrenaturais? É tudo aquilo que foge da nossa natureza, tudo que não é natural. Então, ele vai para a esfera do sobrenatural. Qual o valor desses sinais nos dias atuais? Qual que é esse valor? Então, isso que nós vamos ver nessa lição, falando sobre os sinais na pregação do Evangelho e os sinais acompanhando as pessoas, os irmãos, aqueles que fizeram a obra do Senhor. O primeiro tópico, ele fala o seguinte: os sinais autenticam a mensagem pregada e levam o homem à fé. Quando a gente fala de autenticação, é algo que torna alguma coisa autêntica, verdadeira, genuína. Quando a gente vai registrar alguma coisa no cartório, quando a gente vai fazer alguma transação assim de cartório, geralmente a gente tem que fazer lá uma cópia autenticada, tem que fazer alguma coisa desse sentido. E o que é isso? Fazer uma autenticação de um documento. É dizer que aquele documento ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele é fidedigno, Então por isso que é chamado de autenticação. E quando a gente vê aqui, que os sinais autenticam a mensagem pregada, quer dizer o seguinte: os sinais, eles dão,
a característica de que o evangelho que nós pregamos é um evangelho verdadeiro, é um evangelho genuíno, é um evangelho fidedigno, né? O verdadeiro evangelho de Jesus, ele também é acompanhado dos sinais. Então é isso que nós vamos ver aqui na lição de hoje. Há 3 grandes épocas nas Escrituras Sagradas em que os milagres ocorrem com maior frequência. Se nós vemos aqui, né, tem a época de Moisés, a época de Elias e a época de Jesus, né? Então Moisés ali representando a lei, Elias representando os profetas e Jesus, né, ali trazendo todo esse resumo, né, e ali representando a graça de Deus no meio dos homens. Então nesses 3 períodos foram marcados por grande, né, atuação, né, com muitos sinais e também por grande incredulidade por parte do povo. Então, quanto maior a incredulidade, mais Deus operava os milagres, né, para que as pessoas pudessem crer. Vamos começar aqui com Moisés, né? Moisés, na qualidade de líder, ele foi um instrumento de Deus, né, e por meio da sua intercessão, mostrou sinais e prodígios para aqueles que estavam peregrinando no deserto. Abriu o Mar Vermelho, aí a gente vai ver lá em Êxodo 14, né, versículo 16 e 21, onde nós podemos achar aqui esse episódio, Êxodo 14, versículo 16, que diz assim: E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E depois o versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Então aqui nesse primeiro versículo que nós lemos, nós vemos o grande milagre, né, o grande sinal ali da abertura do Mar Vermelho, né, que Deus ali ordenou Moisés para que tocasse, né, nas águas ali com a sua vara, e ali houve uma repartição, né, o mar ali se abriu, e aonde era água ficou terra seca para que o povo pudesse passar. E também outros milagres, né, outros sinais que Moisés também fez com que o povo, né, pudesse crer. Tornou águas amargas em doces, né, Êxodo capítulo 15, versículo 23, né, naquele episódio onde eles encontraram águas amargas, águas que não eram potáveis, né, vamos dizer assim, e Deus ali ordenou para que Moisés, né, pudesse ali operar um milagre, e aquelas águas tornaram-se utilizáveis, né, a água tornou-se potável, o povo pôde beber e matar a sede. E também quando o povo ali, né, reclamou que estava faltando água, porque no deserto é difícil encontrar água mesmo, né? E ali o povo reclamando, aí Deus falou para Moisés, né, ali pedir a rocha, mas Moisés ali na sua impetuosidade do momento, ele foi e feriu a rocha, mas saiu água da rocha, né, e o povo pôde beber. E isso foi o quê? Foi uma manifestação de sinais para que o povo cresce que Deus estava com eles, né, estava junto com eles ali no deserto, né, acompanhando toda aquela situação que eles estavam vivendo. Os milagres provavam que Moisés era um homem comissionado por Deus, né, era um homem escolhido por Deus. Apesar de os magos egípcios, né, se a gente voltar um pouquinho atrás na história, né, terem imitado muitos sinais realizados os de Moisés, né, igual os de Moisés, os que Moisés fazia sempre prevalecia. Isso fez com que os egípcios crescem na existência do Deus do povo hebreu, né, o Deus de Israel, e que havia falado a Moisés. Também quando os judeus, no momento de incredulidade, voltavam-se contra Moisés, um sinal era suficiente para reanimá-los e conduzi-los à fé. Né? Para ter uma ideia, quando Moisés caminhava no deserto, né, de dia tinha uma coluna de nuvem ali que caminhava junto com eles, né, protegendo do sol ali, e à noite ia uma coluna de fogo, né? Então essa era o sinal, né, que Deus mandava para que aquele povo cresce, né, que Deus realmente estava com eles. Elias e Eliseu, né, também, né, nós falamos de Moisés, agora nós vamos falar de Elias e Eliseu, que são os grandes profetas do Antigo Testamento.
Elias viveu na época do rei Acabe, um dos piores reis de Israel, né? Acabe foi um dos reis que instituiu a idolatria ali, fez o povo se desviar, ali a sua esposa Jezabel também, né? Perseguiu os profetas do Senhor, né? Colocou outros profetas de outros deuses ali, para que o povo pudesse servir a outros deuses. Então Acabe, o próprio nome já diz, rei Acabe, né? Ele acabou com a fé do povo, né? E ele foi um dos piores reis ali, né? E esse rei, ele voltou-se contra a lei do Senhor e praticou todas as abominações possíveis, né? Isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 16, né? Depois os irmãos podem consultar. Nesse contexto histórico, né, de idolatria, de incredulidade, né, de permissividade, né, Elias exerceu o seu ministério, onde ele profetizou uma seca muito grande, né? Se a gente ler lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, né, a palavra: então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, o rei: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E foi isso que aconteceu, né? O céu se cerrou, não teve chuva, não teve orvalho, né? Ou seja, as plantas morreram, as plantações secaram, não tinha alimento mais. Isso porque Deus havia comissionado Elias, né, para mostrar para aquele povo que eles estavam afastados de Deus e que eles precisavam retornar para o Senhor. Então foi feito esse sinal por meio do profeta Elias. Foi alimentado por corvos no deserto, então devido a essa seca, né, Deus mandou ali que os corvos, né, alimentassem a Elias. Orou e não faltou alimento a uma viúva, né? Nós vemos aqui em 1 Reis capítulo 17, versículo 10, que tem essa passagem, né, da viúva de Sarepta. Versículo 10 diz assim: levantando-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando-se ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para eu beber. E ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Então aquela mulher não tinha nada. E por meio da intervenção de Elias, né, Deus ali multiplicou o que aquela mulher tinha dentro de casa, e ela pôde alimentar ali o profeta, os seus filhos e assim por diante. Eliseu, sucessor de Elias, também operou vários sinais, né? Nós vemos que Elias operou vários sinais, Eliseu também operou vários sinais, até, né, alguns bem semelhantes ao que Elias havia operado. Em 2 Reis nós temos esses registros, né? Através dessas obras sobrenaturais, ficou provado que Deus estava agindo. Elias e Eliseu foram reconhecidos como homens de Deus, né? Elias, né, diz a palavra que ele chegou, né, num patamar assim, né, tão elevado, né, que Deus não permitiu que ele visse a morte, né? Foi ali trasladado, Deus o trasladou, né? Ali Eliseu estava junto com ele, e ele disse para Eliseu continuar o ministério que Deus o havia de tomar, e foi isso que aconteceu, né? Ali um carro de fogo separou os dois, aí veio um redemoinho e levou Elias. Jesus. Os sinais na vida e ministério de Jesus foram de grande importância. Ele iniciou sua carreira ministerial com um milagre, né? Lá em João 2, a gente vê lá o milagre, né, da transformação da água em vinho, né, que foi um milagre assim que na época trouxe uma repercussão, né, muito grande, né, porque Jesus estava iniciando ali o seu ministério, e ele havia feito um milagre ali sobrenatural, tinha acabado o vinho, ninguém sabia o que fazer, não tinha onde comprar, e ele mandou encher lá, né, os vasos, né, as tinas de água, e depois aquela água se tornou em vinho, e o vinho da melhor qualidade, né? Então esse foi um dos milagres que Jesus operou, e ali o povo ficou todo surpreendido.
Esses sinais promoveram admiração e espanto nos ouvintes de Jesus, né? Aqueles que seguiam Jesus ficavam admirados, mas também muitos ficavam espantados. Através dos milagres, as pessoas percebiam que Jesus tinha um poder divino e sobrenatural. Era uma autenticação para suas palavras e ensino. Jesus não apenas pregava, mas ele operava sinais e maravilhas no meio do povo, né? Então ali as pessoas puderam contemplar o agir de Jesus nas suas vidas, né? Curando, ressuscitando mortos, né? Trazendo liberdade àqueles que estavam oprimidos pelo diabo, né? Quantos exemplos nós temos de Jesus libertando ali endemoniados, né? Pessoas que sofriam de doenças há muitos anos, e Jesus ali com um simples toque, uma só palavra, ali libertavam aquelas pessoas. Então ele trazia assim também uma admiração muito grande por parte do povo. E levavam as pessoas a glorificar a Deus e a temê-lo. Se a gente ler lá em Marcos 2,12, o que diz em Marcos 2,12? Marcos 2,12 diz assim: então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Essa é a passagem onde Jesus, né, ele curou ali um paralítico, né? E quando aquele homem, né, levantou, pegou a sua cama, né, e saiu, todos ficaram pasmados, né, ficaram admirados, ficaram, num português claro, ficaram de boca aberta, né, e glorificavam a Deus, e puderam, né, dizer: olha, nunca vimos coisas desse tipo, né? Era Jesus operando sinais e maravilhas. Então Jesus conduziam, né, as pessoas à fé, as pessoas criam em Deus e glorificavam a Deus por meio dos sinais. E levavam muitas pessoas a seguir a Jesus, né? Jesus ali, ele conseguiu, né, trazer muitos discípulos, né, para a causa devido aos milagres. Aqueles que recebiam uma bênção de suas mãos e os que procuravam conhecê-lo e precisavam de algum benefício seu, estavam sempre o seguindo, né? Então aqueles que recebiam um milagre, recebiam a bênção, geralmente eram aqueles que sempre estavam seguindo Jesus e ajudando a proclamar o evangelho da salvação. Os sinais são um meio para a divulgação do evangelho, né? O sinal, a operação, né, dos milagres é também um meio para divulgar o evangelho de Jesus. O evangelho de Marcos declara que Jesus tornou-se famoso em sua época, né? Todos ali passaram a conhecer Jesus devido às obras que ele fazia. Uma das razões foram os milagres que ele operava. Geralmente a pessoa beneficiada não se continha e começava a divulgar o que o Senhor Jesus havia feito em sua vida, né? Então quando a pessoa recebia a bênção, ela não ficava calada, ela falava, né? Porque as pessoas perguntavam: mas você não era o cego? Você não era o paralítico? Você não era fulano de tal que tinha tal problema e agora você está aí, né, liberto? Então as pessoas contavam, né, que era o Jesus, né, da Galileia, que havia feito aquelas maravilhas. E por isso que os religiosos da época, né, ficavam irritados, né, porque Jesus estava ali ganhando e cada vez mais a atenção do povo, né? O evangelho estava tendo cada vez mais, né, seguidores, e aqueles religiosos, eles não permitiam, né, não queriam permitir isso, a ponto, né, de buscar sempre uma ocasião para incriminar Jesus, né? Então ali as pessoas mesmo faziam essa propaganda, vamos dizer assim, né, dos milagres. Em Cafarnaum, toda a cidade procurou Jesus. Lá em Marcos 1,33, a gente tem esse registro. Marcos 1,33 diz assim: e toda a cidade estava reunida à porta. Olha que interessante, toda a cidade de Cafarnaum foi atrás de Jesus para conhecê-lo, né? Devido à grande repercussão que os sinais estavam tomando.
Já pela manhã, Jesus era procurado por pessoas que precisavam receber algo de suas poderosas mãos. Jesus nem bem acordava, já tinha pessoas lá procurando, né? Já tinha pessoas lá querendo conhecer e saber quem é Jesus. Embora às vezes o Senhor procurasse retirar-se para lugares mais tranquilos, as multidões afluíam para onde ele estava, né? Em alguns momentos Jesus queria passar, né, ali em consagração, em oração, em meditação, mas as pessoas o seguiam, né? Estavam sempre ali as multidões, né, seguindo Jesus, e os sinais traziam isso. Assim Jesus tinha um amplo terreno para divulgar sua mensagem. Toda realização sobrenatural é normalmente bastante divulgada. A igreja do primeiro século era muito respeitada e procurada pelas pessoas também por causa dos sinais. Naquela época, né, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, né? Então a notícia corria, né, às vezes de boca a boca. Uma pessoa ia falando para outra, que ia falando para outra, e assim, né, as pessoas iam ficando sabendo do que acontecia, né? Mas e hoje, né, se nós ficarmos sabendo de uma operação de milagres, né, um morto ser ressuscitado, né, uma pessoa ser curada de uma enfermidade, hoje a gente consegue ter as mídias, né, para poder divulgar isso, né, divulgar essa operação de milagres, mas nem sempre a mídia ela se interessa em divulgar a operação de Deus na vida das pessoas, né? A mídia hoje tem outro interesse, né, um interesse mais comercial, né? Mas se nós vemos aqui, né, se na época tivesse, né, as redes sociais que nós temos hoje, né, Jesus ia ser aí amplamente, né, ouvido e visto, né? Mas ele, né, pela época que ele viveu, ele já conseguiu atingir multidões e pessoas o seguiam, e depois o seu evangelho foi proclamado em todo o mundo, né? Então Jesus não precisou de mídias, né, para poder ser divulgado. Ele trouxe a palavra e pelo poder de Deus a palavra foi se alastrando. Os sinais são um meio divino para ajudar os carentes. O ministério de Jesus foi voltado para as necessidades do ser humano. Agindo na vida espiritual do indivíduo, Jesus costumava suprir também as necessidades básicas dos que o rodeavam. Por exemplo, Jesus livrou, né, pessoas do perigo, Marcos capítulo 4, versículo 35. Então, Marcos 4, 35 diz assim a palavra: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia com eles também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estando na popa, dormindo sobre a almofada, o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então Jesus, né, ali mesmo, né, naquele mar ali, outros barcos estavam seguindo, né, Jesus, e ali aquele grande vento, o mar revoltado, e o povo tudo com medo, e Jesus ali tranquilo, né, dormindo, e o povo acordou Jesus, falando: Jesus, nós estamos perecendo. E ele apenas levantou e disse: mar, aquieta-te, cala-te, e houve grande bonança, né, a autoridade de Jesus sobre os elementos da natureza. E o povo ficou todo admirado, né? Como assim, né? Uma tempestade, e só com a palavra que Jesus proferiu, o mar e o vento lhe obedeceram. Jesus saciou a fome e multiplicou pães e peixes, né? Marcos 6,30, temos esse exemplo, né, de Jesus multiplicando pães, ali que saciou aquela multidão. Curou enfermidades, libertou endemoniados e quantos outros exemplos que Jesus, né, operou maravilhas. Agindo assim, Jesus restaurava os indivíduos a uma vida normal na sociedade, levando-os a possuir novas condições para prosseguir. Geralmente as pessoas que tinham algum problema de saúde, né, elas eram marginalizadas, né, ou que tinham algum problema na família, né, e que passavam a ficar à mercê, né, da marginalidade, eram pessoas desprezadas, eram pessoas rejeitadas.
E Jesus, quando chegava e essas pessoas eram impactadas, né, pela obra de Jesus, elas eram transformadas e voltavam de novo ao convívio da sociedade para ter uma vida mais digna, uma vida mais, como se nós podemos dizer, uma vida mais inclusiva, né? Porque eles eram desprezados. Então Jesus veio também para trazer essa inclusão das pessoas, para trazer essa liberdade. Os sinais e a igreja de hoje. Os sinais são para hoje? Ou será que os sinais foram só para os tempos apostólicos, ou para o tempo de Moisés, para o tempo de Elias, né? Há quem acredite que os milagres, dons e manifestações sobrenaturais de Deus sejam para os dias de hoje. Pensam que eles existiram somente nos dias apostólicos, a fim de autenticar a mensagem pregada pelos apóstolos. Ou seja, há quem não acredite que os milagres são para o dia de hoje, né? Acho que eu fiz uma leitura aqui meio que incorreta. Então existem pessoas que não acreditam que os milagres são para os dias atuais, e sim para os tempos apostólicos, né? Mas esse grupo, né, eles creem porque eles têm alguns argumentos. Não há nenhum texto bíblico que indique que os dons eram apenas para os dias apostólicos, né? Então a gente tem esses argumentos para falar para eles. Nas passagens bíblicas, né, de Marcos 16 e João 14, Jesus fala que as promessas são extensivas aos que creem. Então aqui a gente tem alguns argumentos para provar para essas pessoas que acham que os milagres foram só para os tempos passados, né, que os milagres são para hoje também. Como, por exemplo, não tem nenhum texto bíblico que fala que os milagres eram só para aquela época. E também tem passagens bíblicas que Jesus fala que os milagres seguirão os que creem. Então, se hoje tem pessoas que creem, então os milagres seguem aqueles que creem. A história tem mostrado vários exemplos e sinais de milagres operados por Jesus, né? Nós vemos que várias pessoas que foram pioneiras, né, na proclamação do Evangelho, que também foram testemunhas de milagres. Aqui no Brasil mesmo, quando chegaram os primeiros missionários, né, que vieram trazer a palavra de Deus aqui, eles passavam por inúmeras dificuldades, perigos, e Deus ali os livrava, né? Pessoas eram curadas, enfermos eram restaurados, né? Então nós temos acompanhado os milagres. Hoje a gente vê pessoas, né, que antes eram rejeitadas, marginalizadas, pessoas possuídas, né, e que hoje estão vivendo e desfrutando a liberdade em Cristo Jesus. Isso é um milagre, é um sinal que Deus está operando no meio da igreja. E dizer que os milagres não são para hoje é negar o poder soberano de Deus. Ele concede dons e opera maravilhas onde e quando deseja, né? Então, quando você pensa que os milagres foram só para os tempos antigos, você está limitando o poder de Deus, né? Porque o poder de Deus não foi só para o passado. O poder de Deus é para o passado, é para o presente e vai ser para o futuro, né? Deus é o mesmo, Ele não mudou. Quem muda somos nós mudamos, mas Deus não muda. Alguns perigos. Entretanto, uma orientação seria necessária aqui a propósito desse assunto, para evitar alguns perigos e distorções. Por exemplo, o perigo do endeusamento do homem, isso é um perigo. Se Deus usa o homem para algum feito, saiba ser humilde e reconhecer que Deus é quem opera. A Ele toda a honra e toda a glória, né? Então tem pessoas que endeusam, né, aqueles que fazem, né, que têm os milagres, né, e os sinais, né, colocam eles num patamar assim acima dos outros, né? Existem até algumas pessoas que falam assim: quando eu oro os enfermos são curados, quando eu faço isso, quando eu coloco o eu na frente, né? Nós não fazemos nada, quem faz é o poder de Deus que opera em nós por intermédio do Espírito Santo. Então não sou eu, não é você, não somos nós que curamos os enfermos, que libertamos, e sim é o poder de Deus, o Espírito Santo que nos usa como instrumentos para levar, né, esses sinais e essas maravilhas para que o povo possa, né, crer no Evangelho. Então esse é um perigo, né, das pessoas acharem que é por causa delas que os milagres acontecem, mas sim é pela vontade soberana do Senhor Jesus.
O perigo do desvio da mensagem. Sua mensagem deve ser de salvação, de perdão de pecados e centrado na pessoa e obra de Cristo, e não nos milagres. Evite alardes e publicidades em torno deles. Tem gente que faz dos sinais e dos milagres algo comercial, para poder vender alguma coisa, para poder arrecadar dinheiro, para poder aumentar o número de doações, Mas esse não é o objetivo dos milagres. O objetivo dos milagres, dos sinais, é a salvação, É a salvação, é o perdão, É levar as pessoas a Cristo, A consequência disso depois, se uma pessoa for para uma igreja, e tornar-se ali um dizimista, um ofertante, isso é uma consequência, mas não é a finalidade. A finalidade dos sinais é levar a pessoa a Cristo, a aceitar a Jesus, receber o perdão dos seus pecados e um dia morar no céu. O perigo de se colocar o milagre como centro da fé. Muitos que só pregam milagre ou que dão ênfase exagerada a eles, acham que se não houver milagre, Deus não estava presente. Mas devemos crer que Deus é soberano, age como quer e quando quer, Então Deus é soberano. Deus ele opera milagres e maravilhas de acordo com a sua vontade. Não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a vontade de Deus em minha vida, Então a gente não pode colocar os milagres como centro da fé, Eu só vou crer se eu tiver os milagres. Não, eu creio e aí vem os milagres, O perigo de se desprezar os recursos naturais. Jamais devemos impedir que o crente se sirva dos meios naturais para a sua cura, mas podemos acompanhar os enfermos com a intercessão, pois sabemos que o homem é instrumento, mas a cura vem do médico dos médicos, Então tem pessoas que desprezam, os meios naturais. Nós temos os médicos na terra, nós temos remédios, nós temos várias coisas que Deus deixou aí, Deus deixou a sabedoria, para os seres humanos, para que a gente, também administrasse esses meios naturais, Então a gente não pode também desprezar esses meios naturais, mas também não deixar de lado a fé em Deus, Então eu posso até tomar um remédio, mas eu creio que Jesus está operando ali e que vai me ajudar a me recuperar, a voltar de novo à saúde, Então eu não posso perder a fé em Deus e nem também colocar 100% da minha fé nos meios naturais ou vice-versa. A igreja que quiser experimentar o significativo crescimento precisa orar e pedir que o Senhor a encha do seu Espírito. É Ele quem dá os dons. 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7 diz assim. 1 Coríntios 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Ou seja, é Deus que dá os dons, é Deus que autoriza, é Deus que manifesta e capacita os crentes. O que nós temos que fazer? Temos que crer. A Bíblia fala, a gente leu aqui, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então Jesus mesmo disse, em meu nome, em nome de Jesus. Não é no nome do fulano, não é no nome do cicrano, não é no nome do pastor, não é no nome do bispo, não é no nome do, seja lá qual o nome do sacerdote, ou sacerdotisa. Não é no nome de nenhum deles, é no nome de Jesus. Jesus já deixou isso, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou seja, os sinais seguirão os que creem, mas em nome de Jesus. Nós não podemos esquecer que a Bíblia fala, que Deus deu autoridade, a Jesus, que sobre o nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra, debaixo da terra, Então esse nome tem poder. Hoje a gente vê as pessoas usando o nome de Jesus, indevidamente, às vezes para fazer brincadeiras, piadas, usam o nome de Jesus. Não sabem o poder que tem esse nome, a autoridade que tem esse nome, porque quando nós proferimos com fé o nome de Jesus, milagres acontecem, porque no nome de Jesus há poder, e há poder
há poder assim sobrenatural. Que Deus abençoe os irmãos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Que o Espírito Santo fale em vossos corações durante a semana, durante esses dias, que a palavra possa encontrar um terreno fértil aí no seu coração. Peça para que o Espírito Santo, possa agir em sua vida e que os milagres também possam te seguir em nome de Jesus. Amém? Vamos apenas orar, agradecer a Deus por esses momentos e logo nós já estaremos encerrando. Senhor, nós te damos graça por esses minutos na tua presença, onde pudemos aprender, Senhor, que os milagres seguem aqueles que creem e que creem no seu nome. O seu nome é autoridade, o seu nome é poder. No nome, Senhor, no teu nome, nós temos força, nós temos vigor. Que o Senhor, Deus, possa nos fortalecer a cada dia, que o Senhor possa, Senhor, revigorar aqueles que estão, Senhor, Pai, que estão cansados, aqueles que estão, Senhor, pensando em desanimar, pensando em desistir. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui, Senhor, neste momento, profetizar a bênção e a vitória na vida dos nossos irmãos, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. E te damos graça por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por intermédio do Espírito Santo, nós te damos graças. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, ouvintes, em nome de Jesus.